Aê, estamos gravando ao vivo e a cores. Deixa eu fazer aqui um teste de conectividade para ver se a minha conexão não cai. Senão eu fico, às vezes, falando ao vento. Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa primeira aula de conceitos da disciplina, segunda aula no nosso programa. E a nossa programação de hoje são circuitos em corrente contínua, todos os fundamentos. Ele ainda vai ter uma aula complementar no dia 20. E a partir da semana que vem, inclusive, começam as aulas de vocês com o laboratório. Então, pessoal, para quem não viu na aula passada, né, eu sou o Eduardo Pellini. Eu vou começar compartilhando a minha tela aqui. Além de vocês terem a minha miniatura, eu vou compartilhar a tela com mais detalhes. Vem cá. Bom dia, computador. Legal. Vamos ver se isso vai dar certo. 3, 2, 1. Então, turma, esse vai ser o estilo que eu vou desenvolver as aulas com vocês. Eu vou elaborar as coisas ao vivo e a cores no tempo de aula. Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre uma disciplina cujo nome é Eletricidade Geral. Para a química, a eletricidade geral está como 1, ou seja, tem 2, tem 3. Na verdade, tem muita eletricidade. É difícil até da gente chamar apenas por eletricidade. Essa disciplina vai dar os fundamentos que são utilizados fundamentalmente nas instalações industriais, nos empreendimentos que usam energia nos seus princípios de transformação, principalmente energia elétrica. E vocês, como engenheiros químicos, vão trabalhar com isso de forma bastante usual. Então, a gente vai começar o nosso curso falando de circuitos em corrente contínua, que é algo que vocês já têm no ensino médio. É um conhecimento importante para todos, na cultura geral, mas que aqui vai ganhar um teor um pouco mais amplo, porque a gente vai trabalhar com circuitos um pouco mais complexos e vamos verificar até que ponto as coisas em circuitos elétricos de corrente contínua permanecem válidas, porque existem condições em que talvez as análises que a gente venha fazer, elas têm observações. Então, deixa eu só me preparar com outro assunto aqui do lado, para deixar já pronto para vocês. Um momento. Ok. Lá. Onde está? É isso. Aqui que eu preciso. Prontinho. Cadê você, browser? Então, na minha outra janela, pessoal. Espera um pouquinho só. Esse documento não era para ter saído e eu acho que eu fechei ele sem querer. Opa, beleza. É minha colinha. Bom, estou com o chat aqui aberto. Qualquer coisa, vocês, por favor, berrem no chat. Abra o microfone à vontade. Então, quando a gente trabalha com circuitos de corrente contínua, a gente precisa lembrar de alguns fundamentos. Então, os fundamentos principais para nós são a compreensão do que é tensão elétrica, do que é corrente elétrica. Prometo que minha caligrafia vai ficando um pouco melhor ao longo do tempo, tá? Vou até fazer uma coisa que pode ajudar vocês a ver um pouco melhor. Corrente elétrica, potência elétrica. Essa é aquela que nos aflige, porque, afinal de contas, é o nosso maior problema em casa. Porque, afinal de contas, a gente paga não bem pela potência, mas pela energia consumida, ou seja, a integral dessa potência ao longo do tempo, ao longo do mês. Energia elétrica. A nossa última aula do curso é, inclusive, dedicada a gente interpretar o que constitui a nossa conta de luz. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Tensão elétrica. Tensão elétrica. Na apostilinha de teoria, isso está bem mais explicado, com detalhes, né? Mas a gente costuma falar de tensão elétrica no ensino médio como uma diferença de potencial.
Porque na prática o que acontece é, existe em uma certa região do espaço linhas de um campo. A gente até pode fazer um paralelo com o campo gravitacional também, né? A gente está submerso no campo gravitacional e quando a gente faz um trabalho sobre esse campo, a gente muda o nosso potencial gravitacional. Então, se eu levanto a minha mão, aconteceu uma diferença de potencial gravitacional. Nesse caso aqui, o campo que nós estamos interessados em analisar é um campo devido à disposição de cargas elétricas no espaço, um campo elétrico. Essas cargas elétricas elas podem estar distantes o suficiente para essas linhas de campo parecerem até paralelas. Uma é positiva, outra negativa, elas emanam da positiva e vão para a negativa. E se eu tiver uma outra carga aqui nessas vizinhanças e eu fizer um percurso por dentro deste campo elétrico, então eu vou desenhar até a carga aqui mais perto, e eu andar com ela de um lugar até o outro, né? Aqui eu vou colocar a minha carga Q, acontece um gasto energético, né? Existe um dispêndio de energia nesse processo. E a essa diferença, a esse trabalho elétrico por unidade de carga, a gente chama então de diferença de potencial. A gente mede então a diferença de potencial elétrico em uma unidade que é bastante conhecida por vocês, que nós chamamos de volts, mas ela é um trabalho em joules dividido pela quantidade de carga em coulombs. Tá? Então, existe uma outra... É derivado de uma outra unidade, de outras unidades do sistema internacional. Né? O volt e o plural de volt e volts. Tá? Aonde a gente vê esse potencial? Olha, na nossa vida real, os potenciais eles podem ser observados em uma série de elementos. Por exemplo, até quando eu tenho dois metais diferentes em contato, eles formam um par bimetálico, que tem propriedades interessantes térmicas, mas também elétricas. Né? O contato de dois metais lá específicos pode parecer um potencial entre eles. Mas é muito mais comum para nós a gente ver um potencial elétrico como aquele que está disponibilizado nos terminais de uma pilha. Então, aqui eu tenho uma certa diferença de potenciais entre um terminal que a gente adota como negativo, um outro que a gente adota como positivo, e aqui, por exemplo, uma certa tensão elétrica, como 10,4 volts. Uma coisa que eu já vou pedir para vocês se acostumarem, vocês podem notar aqui nas minhas anotações, notar nas minhas anotações fica curioso, mas eu estou usando um colchetes aqui, tá? Para delimitar as unidades de grandeza. Isso não é um capricho ou um exagero. Se vocês um dia fizerem redações de relatório, vocês vão se notar com um problema que na hora que você escreve em texto corrido, por exemplo, a tensão medida no experimento foi de 10,2 volts. Por isso, e aí segue. Por causa das pontuações, por causa como a nossa língua portuguesa é constituída, vocês vão ver que as formações ficam estranhas. Estranhas que eu digo a pessoa quando bate o olho aqui, ela vê a pontuação da língua portuguesa, a vírgula que é o separador decimal, a unidade, tudo junto de uma forma muito estranha. E os físicos gostam muito de usar, e eu sou partidário deles, eu preciso confessar para vocês, que ao invés de fazer uma colocação desse jeito, se você escrever desta forma, você coloca um espaço aqui, tá bom? Aqui você pode colocar uma vírgula à vontade, você consegue isolar. Professor, desculpe interromper, mas a sua câmera está na frente do que o senhor está escrevendo agora. Mas você não está vendo a minha tela compartilhada? Porque é o seguinte, cuidado, se vocês deram foco... Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Eu vou até mudar um pouco aqui. Eu estou conseguindo ver sim, professor. Então, eu acho que para mim está diferente, então. Não sei por quê. Eu acho que ele fixou Você deve ter fixado a tela dele. Se você desfixar, você vê a compartilhada. Tem que fixar a apresentação. Maravilha. Foi mal, então, erro meu, professor. Acontece. Quer ver? Vou fazer uma outra coisa. Pronto.
aqui já mudei o meu plano para vocês não se distraírem. Se você está vendo os discos do Iron Maiden, é um prazer, mas não é aquilo que eu estou mostrando para vocês. Existe uma outra tela compartilhada que contém a lousa em toda a sua glória e resolução melhorada, ok? Então, isso é uma convenção que eu utilizo, vocês vão ver que o professor Giovanni utiliza, mas não é vamos dizer assim, um consenso. A professora Milana não é partidária, por exemplo, desse tipo de representação, mas não estou violando nada das normas da ABNT ou das normas cultas da língua portuguesa, estamos tentando fazer com que ambas consigam conviver bastante bem, ok? E pode usar nos seus relatórios, tá? Sem muito... Se alguém te dizer, o que é isso? Você está gastando tanta tinta de impressora com colchetes em todas as suas unidades? Você fala, olha, isso confere à leitura uma forma inequívoca de se descobrir o que é unidade, o que é grandeza, o que é texto que está ao redor desta informação. Então, voltando ao nosso problema que eu estava falando para vocês, aqui eu coloquei uma fonte de tensão, e esse é o símbolo ao qual a gente representa essa fonte. Tá? Uma fonte que já apresenta um potencial elétrico dentro dela. Como essa fonte aparece na nossa, vamos dizer assim, cultura? Uma das formas mais simples são as baterias ou pilhas, que são invólucros, vocês vão poder dizer com mais propriedade do que eu, que contém uma carcaça externa, que é um dos eletrodos. Normalmente esse eletrodo mais externo já é negativo, é o potencial negativo. Existe depois um chapéuzinho aqui em cima, deixa eu desenhar um pouco melhor, a minha habilidade hoje não está tão boa assim, mas um outro eletrodo aqui dentro. Tá? Esse chapéuzinho aqui normalmente é feito de metal e o eletrodo é feito de grafite. Dentro dessas pilhas existe um eletrodo de grafite. Uma das razões pelas quais as pilhas podem começar a ter problema é se elas caem no chão, o eletrodo de grafite interno se quebrar, ainda pode haver contato, mas a pilha já não é mais a mesma. Então, cuidado, não derrubem pilhas assim ou atirem elas em lugares, porque elas podem realmente, além de poder danificar o invólucro. E tem mais alguma coisa aqui no fundo da minha tela. Deixa eu descobrir o que é. Tem mais um vídeo aqui. Este cara é este. Isso. Então, se vocês jogarem uma pilha no chão, ela pode danificar o seu invólucro e vazar. Aí vem a parte importante, né? Além de ter os eletrodos, existe uma substância que preenche a pilha, que é um eletrólito. Então, aqui em azul mais claro, eu tenho um eletrólito. E a escolha, eletrólito, e a escolha apropriada dos eletrodos e do eletrólito conferem a essas pilhas as mais diversas propriedades elétricas. Propriedade tem mais do que apenas tensão? Sim, as pilhas elas têm tensão, uma certa capacidade de corrente, uma certa potência elétrica máxima, uma certa energia acumulada. Todas as propriedades elétricas que a gente vai ver hoje estão aí dentro de uma pilha. As pilhas comuns, isso, a Sofia perguntou. Qualquer uma, de controle remoto, a de um brinquedo, a de que vai lá dentro do seu computador para manter as informações da memória não volátil dele mantidas entre os ciclos de ligar e desligar, o que está no seu celular e te incomoda lindamente nas viagens, porque você tira fotos e a bateria vai para o brejo. Tem mais coisas aqui no meu fundo. Deixa eu ver. Esse aqui. Adeus. Então, as pilhas são algum exemplo. Então, aquelas que a gente conhece no mercado, que elas têm alguns tamanhos padronizados, por exemplo, esses dois, são células que têm 1,5 volts de tensão interna, quando novas. Na verdade, é um pouco mais do que isso. E se for alcalina, se for com alguns outros tipos de eletrólito, até pode ser um pouco mais do que isso. Chega até 1,6, 1,63. E ao interpretar essa tensão, você já consegue saber se a sua pilha está gasta ou não. Procurem na literatura, porque essa não é uma informação que é canônica, já que depende de eletrólito, depende dos eletrodos, cada pilha tem uma classificação entre, com base na sua tensão em circuito aberto, que é o que a gente chama, quando a gente põe um instrumento de medida para medir a tensão desse lugar. Então aqui eu ponho uma ponta de prova, eu vou colocar uma outra ponta de prova no outro terminal,
aliás, não vou colocar aqui, vamos colocar na nossa pilha. Eu tenho aqui um instrumento de medida. Na próxima aula vocês devem ver com o professor Giovanni e a professora Milana até algum desses instrumentos, mas em geral, os multímetros hoje são um dispositivo que vende até no supermercado na esquina. Recomendo, como qualquer engenheiro, ter um em casa. Ele é muito importante para algumas manutenções domésticas. Só não vejam os vídeos da Ana Maria Braga de como utilizá-lo. Vejam as recomendações nossas na disciplina e as instruções, tá, em manuais e em outros sites que têm propriedade sobre esse assunto. Mas o que a gente faz é isso: a gente pega uma ponta de prova, coloca em um dos terminais, a outra ponta de prova, coloca no outro terminal, e você consegue saber se a pilha está fraca ou forte. Mas, como eu disse, precisa se consultar. Para aquele padrão de pilhas, vai no site da Duracell, no site da Eveready, e lá você vai ter a especificação. Ó, se a tensão for acima de tanto, ela é nova. Se tiver entre tanto e tanto, ela já está gasta. Se estiver abaixo de tanto, ela está completamente depletada e deve ser jogada no lixo correto. Tá? Tem materiais aqui dentro dela, metálicos, alguns tipos de solventes, bases e ácidos que não podem ser desprezadas no lixo comum. Tá? Elas têm que ser submetidas a uma cadeia reversa de reaproveitamento, reciclagem apropriado. Beleza? Muito bem. Existem outras fontes com tensões na nossa vida? Existem. A bateria do nosso carro é uma fonte que são várias células, pilhas, entre aspas, que estão associadas em série, produzindo um conjunto com mais tensão. E a gente costuma representar, quando a gente tem múltiplas células, até o símbolo para as nossas fontes de tensão são o empilhamento de placas. É até uma homenagem ao Volta, que é o pai da nossa unidade de medida, o Alessandro Volta, que fez tantas experiências com eletrodos e eletrólitos, que ele colocava uns feltros embebidos nesses eletrólitos e faziam pilhas, né, pilha mesmo, empilhamento desses sanduíches de eletrodos e eletrólitos, fazendo as baterias, que ele utilizava para, por exemplo, eletrocução de tecidos biológicos. Uma das primeiras aplicações era estudar o que acontecia na biologia, na distensão dos músculos, pegava lá o sapinho que estava morto já e fazia experimentos lá para entender a eletrofisiologia, né, nos organismos. Então, aqui uma bateria de carro, tipicamente a gente fala que ela tem 12 volts, mas é uma mentira. Ela na prática tem 13,8 volts de tensão nominal. Tá legal? Bateria, o traço maior normalmente é o positivo, o traço menor é o negativo. Mas, lembrando vocês, essa analogia, este trabalho sobre o campo elétrico é muito parecido quando a gente, então, tem, aqui está o solo, eu tenho o famoso campo gravitacional nosso, com uma aceleração da gravidade, direcionado, então ele é um campo vetorial, e se eu tiver uma massa qualquer aqui, e eu fizer um trabalho ao longo do espaço em que esse campo está inundando, acontece a diferença de potencial gravitacional. Então, esse delta de potencial. A única coisa é que a unidade aqui vai ser Joule, porque é um potencial mesmo absoluto, enquanto que o potencial elétrico é um potencial por carga elétrica, a unidade dele é volt, ok? Muito bem. Então, em falado um pouquinho sobre tensão elétrica, a gente precisa falar sobre um efeito advindo da tensão elétrica quando aplicado em alguns materiais, que é o escoamento das cargas elétricas através de condutores ou semicondutores. E é o fenômeno da corrente elétrica. Corrente elétrica. Muito bem. O que é a corrente elétrica? Em geral, é a movimentação dos elétrons por um certo material. Então, eu vou desenhar aqui um tarugo de um material aqui qualquer. Ele tem uma seção transversal. Por exemplo, com uma área, pode ser em milímetros quadrados, tem várias unidades de medida para isso. E
nesse material aqui, eu submeti as extremidades dele a um determinado potencial elétrico e por conta da resistência que a gente vai ver daqui a pouquinho deste material, ele tem uma certa resistividade e uma resistência total, aqui aparece uma densidade de corrente, que a gente vê em eletromagnetismo como um vetor J. Essa densidade de corrente, ela está mostrando o caminho das cargas elétricas ao longo do meio cristal, do meio eletrônico do material condutor. Quando a gente pega essas cargas todas por unidade de área e faz, né, uma conta, né, a variação dessas cargas elétricas ao longo do tempo, ou a integral deste J nesta superfície, a gente dá origem ao que a gente chama de corrente elétrica. Corrente elétrica. Então, eu posso medir, analisando quantos coulombs está passando por segundo, ou quantos amperes por milímetro quadrado passa por uma certa seção em milímetros quadrados. Então, corrente elétrica, a gente mede na unidade ampere. Ok? 1 ampere vai ser igual a 1 coulomb por segundo. Tá legal? Bom, então, esse aqui é um meio, que é um condutor, né? E nesse ponto, a gente já começa a ver um outro conceito importante para nós, que é a resistência. E a resistência é o resultado que a gente percebe quando a gente tem um certo material com uma certa resistividade. Então, essa aqui é uma resistividade. Normalmente, essa resistividade é dada, por exemplo, com uma unidade de comprimento, uma unidade de dimensão, porque depende da geometria do material e da disposição entre os pontos que você quer analisar. A gente sabe que um determinado, por exemplo, agora eu vou pegar aquele tarugo, só que eu não vou pegar uma seção dele, eu vou pegar o comprimento total dele. Ele tem uma seção ainda S, ele tem um comprimento total L, e se ele foi feito desse material com essa resistividade, a unidade aqui é o tal do ohms, em homenagem ao George Ohm, a gente consegue calcular a resistência equivalente vista entre esses dois pontos. Então, ó, entre este ponto aqui, ó, eu vou até colocar um instrumento de medida. O instrumento de medida para medir a resistência a gente chama de ohmímetro. Hoje, o que vocês compram lá no supermercado, ele é um multímetro. Ele mede tensão, mede corrente, que eu não mostrei ainda, e mede também resistência, entre outras grandezas. Mas eu pego lá uma ponta de prova, submeto aqui essa extremidade, a outra ponta de prova, coloco na outra extremidade. E o que ele vai conseguir mostrar para nós é o efeito conjunto desse material sendo submetido a um certo potencial, sim, para medir, ele aplica uma tensão, vê quanto corrente tem e obtém, pela lei de Ohm, uma das relações mais fundamentais para nós, né? Eu sei que a tensão é uma certa resistência vezes a corrente, ele encontra a resistência desse material. Mas no caso de um cilindro com uma seção e um comprimento, também a gente sabe que isso aqui é ρ vezes o comprimento sobre a seção, dado que a seção, o comprimento e a resistividade estejam com unidades coerentes. Se aqui for ohms por metro, isso aqui precisa ser metro, isso aqui precisa ser metro quadrado. Beleza? E isso aqui, por exemplo, ohms vezes metro. E aí a resistência vai ser na unidade de ohms. Legal. Preciso lembrar vocês, da mesma forma que a gente pensa em resistência, existe uma outra moeda dessa grandeza, que é a condutância, ou que tem a ver não com a resistividade, com a condutividade. E, por definição, é o inverso disso. Então, vocês vão ver, da mesma forma que eu tenho R, vai aparecer em algum outro lugar para nós, por exemplo, uma condutância, vou chamar de... vou colocar Y aqui. Depois nós vamos ver isso com outro nome mais genérico em circuitos de corrente alternada. Mas o inverso dessa resistência, tá bom? Então aqui eu vou chamar
Nesse momento, eu chamo isso de condutância. Mais para frente, eu vou dar um outro nome para isso, que vai ser a nossa admitância. Mas esse aqui é o tal da resistência. Legal. Pessoal, quando a gente analisa circuitos em corrente contínua, é natural e é muito comum você verificar na literatura, em livros, que é uma forma análoga você interpretar os circuitos de corrente contínua como circuitos hidráulicos. Então, o que eu quero dizer? Hoje, a gente vê tensão, a gente vê corrente, a gente vê resistência como essas grandezas associadas às propriedades da eletricidade em materiais num circuito fechado. Então, isso aqui é volts, isso aqui é ampere, isso aqui é resistência em ohms, tá bom? Mas existe essa analogia. Essa analogia hidráulica, ela tem alguma validade, tá bom? Para alguns casos. Ela é interessante para a interpretação física, porque, afinal de contas, os fenômenos eletromagnéticos, em geral, eles são invisíveis diretamente. A gente vê os efeitos indiretos dele. O calor no condutor, a luz por causa de um arco elétrico que abriu, mas o fenômeno eletromagnético em si não é muito visível ao olho nu. Então, a gente, às vezes, utiliza a analogia hidráulica para compreender o fenômeno por trás. Então, tensão elétrica, a gente pode pensar como uma pressão em um conduto, pressão num circuito hidráulico. Sim, é aquela força... Opa, desculpa. Scrollei demais aqui a minha tela. É aquela força, circuito hidráulico, que um fluido faz dentro de um conduto fechado. Tá? Coluna d'água tem uma certa pressão, essa pressão é uma analogia à tensão elétrica. A corrente a gente pode analisar como se fosse uma vazão num circuito hidráulico. É a velocidade de trânsito do fluido. E a resistência a gente pode pensar, vocês vão ver depois em McFlu, como as perdas de carga ou as singularidades no escoamento, singularidades no circuito hidráulico. Então, agora, nesse momento, às 9h51, eu faço para vocês o primeiro circuito elétrico nosso, bem simples aqui do lado. Uma fonte de tensão está ligada a uma resistência. Vou esclarecer isso daqui a pouquinho. Isso tem uma certa tensão, aqui aparece uma certa corrente passando pelo circuito, e isso aqui aparece existe uma certa resistência nesse circuito fechado. A relação algébrica é perfeita, resistência vezes corrente, mas para entendimento, eu não estou dizendo para fazer contas, para entender o que está acontecendo por trás, é a mesma coisa que eu tivesse uma unidade de bombeamento aqui, então eu vou desenhar um motorzinho de uma forma muito simples. Esse motorzinho, ele bombeia um fluido por um conduto, e esse fluido, ele, durante o seu trajeto, ele experimenta uma certa dificuldade no seu escoamento, tá? Por conta das imperfeições do conduto, por causa da viscosidade. Opa, desculpa, fiz aqui uma coisa errada. Isso vem para cá. Opa, vem para cá você, desce, vem. Professor, você está bem ruinzinho aqui. Tarará. Então, vamos desenhar isso rapidinho. Vem. Uma singularidade no conduto. Então, ó, a nossa água que circula por aqui, tá bom? Aqui, dentro do conduto, a gente tem a tal da vazão. Então, Q é o que a gente costuma utilizar em McFlu para vazão, o que a gente chama de vazão.
Aliás, eu vou até tirar o colchete, vou colocar entre parênteses. Esse é o que eu vou chamar de Q, esse aqui é a pressão, eu vou chamar de P, e essas singularidades eu vou chamar realmente de R, como umas resistências do circuito. Então, Q é a vazão, metros cúbicos por segundo. Tá? Aqui, a diferença de pressão. Então, aqui eu vou ter uma certa pressão manométrica, tá bom? Criada pelo motor. E por causa dessa resistência ou dessa singularidade ou das perdas de carga desse circuito hidráulico aparece uma vazão. Então isso é fácil para a gente interpretar o que está acontecendo. Os elétrons estão tentando passar pelo fio, pelos condutores, até que uma hora ele encontra um material com uma resistência diferente e ele não vai conseguir passar toda a quantidade desejada naquele tempo hábil. Então vai existir uma relação entre a quantidade que passa e a tensão elétrica. No caso do circuito hidráulico, só passa aquela quantidade de água por causa daquela pressão e por causa das condições de resistividade do conduto, ok? Então, essa analogia é válida, mas a gente precisa sempre ter um pouco de parcimônia, porque em algumas condições ela pode até mais atrapalhar do que ajudar, ok? Muito bom. Em falado sobre essas nossas grandezas fundamentais, eu tenho tensão, eu tenho corrente e eu tenho potência, resistência. Professor, Diga. antes de você avançar, voltando um pouquinho mais lá na condutância, eu fiquei com um pouco de dúvida sobre questões de nomenclatura mesmo, porque, se eu não me engano, acho que no material está a letra G, G. que está Y, aí eu estou um pouco confusa no geral, assim, porque que tem a condutância ou o que eu uso, eu não entendi muito bem. Então tá bom. Eu vou usar a mesma unidade do material. Se me perdoa porque eu não havia aberto ele aqui para verificar. Isso é uma coisa bastante inconstante também. Alguns autores às vezes preferem usar B, aí tem susceptância mais para frente, tem mais uns efeitos, porque a gente tenta fazer com que toda a teoria de circuitos elétricos ela seja válida tanto para circuitos de corrente contínua quanto alternada. Nós vamos ver alternada daqui a pouco. Então, alguns nomes vão ter uma complementaridade. Então, para ser correto em relação à nomenclatura, vou usar o G aqui de novo. Mas, falando um pouco dessa tal da condutância, essa condutância ela é medida numa unidade que a gente chama de Siemens, em homenagem também aos irmãos Siemens, que foram tão importantes no estabelecimento da indústria da eletricidade. Mas eu vou fazer um exemplo prático para você compreender o que eu quero dizer com condutância. É apenas o inverso, o inverso numérico da resistência. E, por isso, a gente vai ver a lei de Ohm ao contrário. Então, quem fez a pergunta? Carolina. Então, Carolina, aguarda um momentinho que talvez isso vai ficar claro. Ok, obrigada. A gente usa muito a admitância porque ela simplifica alguns tipos de montagens de análise de circuitos elétricos. Então, por isso que eu falo, resistência já estava bom. Me aparece admitância também, ou me aparece condutância nos meus circuitos. Fiquem tranquilos, vai aparecer uma razão para isso. Mas, quando a gente vê tensão, corrente e resistência, essa regra, tá bom, nos vem à mente. É a lei de Ohm. Lei de Ohm. E essa lei de Ohm, ela é bastante clara. Esses valores todos que estão aqui são valores reais, então, valores que pertencem, tá bom, ao mundo dos números reais. Sim, são grandezas. Mais importante, são escalares. Nesse momento, não tem nada vetorial, que tensão é 12, a resistência é 40, a corrente é tanto. Não tem direção e sentido. Professor, mas a corrente está sempre solidária ao condutor, por isso que a gente abandona a questão de direção nela. Agora, quando a gente até estuda dentro de materiais, a corrente, na verdade, a densidade de corrente, o J, faz-se necessário representá-la como uma grandeza vetorial. Tá? Mas são escalares nessa relação. E aquilo que eu estava falando para a Carolina agora há pouco, eu posso escrever essa equação de uma outra forma. Eu vou isolar a corrente, como se ela fosse a minha variável livre, e vou deixar em função de uma tensão. O que vai aparecer aqui é a tal da
condutância. Numericamente, o que é resistência e condutância? Um é o inverso do outro. Então, vamos lá. Um exemplo prático e rápido. Se eu tenho um circuito que tem 100 volts, tá bom? E eu sei que a resistência do meu circuito é de 10 ohms. Eu não estou desenhando o circuito porque é o nosso próximo passo. Mas se eu tenho isso num determinado lugar no circuito elétrico, isso remete a uma corrente envolvida que tem que ser coerente com a lei de Ohm. Então, 100 vai ser igual a 10 vezes o I, a corrente vai ser de 10 amperes. Mas 10 ohms é a mesma coisa que 1 sobre 10 ou 0,1 Siemens, que é a condutância. E o inverso da lei de Ohm vai dizer a mesma coisa. A minha corrente I vai ser igual a 0,1 vezes a tensão 100, continua dando 10 amperes. Condutância, então, e resistência são sinônimos do mesmo fenômeno físico, só que observados de forma, eu diria, recíproca, tá? Complementar. Um é inverso do outro. Um está analisando a facilidade com que eu consigo mandar os elétrons pelo condutor, que é a condutância, e o outro é a dificuldade com que eu envio os elétrons pelo condutor, a resistência. Tudo bem? Professor, o que significa 1 ampere? Digo, se quando a gente está falando de corrente elétrica é a movimentação das cargas, então o fluxo dos átomos, fluxo de elétrons pelos átomos de um condutor, como é que a gente quantifica isso? Então, existe uma unidade de carga elétrica que é bastante famosa, que é o Coulomb. Ela é fundamental para nós. Então, o Coulomb diz lá que é uma certa quantidade de elétrons, tá bom? Pega lá a documentação certinha, que está fluindo sobre uma certa seção de observação. Então, por isso que eu pego o condutor, vamos lá, eu vou fazer o exemplo desse caso aqui, ó. Eu sei que esse condutor aqui, ó, eu peguei uma seção dele, ele é mais longe, ele é maior do que isso. Mas eu sei que aqui dentro está passando, por exemplo, 10 amperes. O que significa na prática? Se eu pegar um lugar para observar, que é essa seção aqui, tá bom? É uma certa seção de material. Tá? Se está passando 10 amperes, então aqui está passando por esta seção, as cargas aqui, os elétrons, tá? Eu vou colocar aqui, ó, E-. Os elétrons estão passando aqui 10 coulombs de elétrons por segundo. Então, eu vou fazer... Aqui vai aparecer 10 coulombs por segundo. Coulombs. Tá bom? Quantidade de elétrons que passa naquela seção de observação. Agora, olha que interessante. Já que você falou disso, se eu tenho aqui um condutor, vocês vão fazer uma experiência de laboratório em breve a respeito disso. E esse condutor, ele de repente se estreita. Então, se eu sei que aqui passa uma corrente de 10 amperes, essa é a forma como eu represento. Por aqui fluem 10 amperes. Então, se isso aqui tem uma seção S1, e isso aqui, por acaso, a seção é menor, é um S2, vamos supor que isso aqui seja, por exemplo, eu vou até colocar em metro, vamos botar 0,1 metro quadrado, aliás, muito grande isso. Então, vamos deixar de forma simbólica, sem colocar unidades. Eu sei que está passando 10 amperes, então me diga uma coisa, em qual das sessões, na seção 1 ou na seção 2, a velocidade dos elétrons é maior? Porque o 10 é a quantidade que passa numa certa seção, tá bom? Se essa seção é maior, então eu estou vendo que passam menos elétrons por ela por segundo, tá bom? Então, cuidado, estou vendo agora, não é bem a velocidade, estou vendo a quantidade deles que passa, tá? Então, aqui eu tenho um J, que é a densidade de elétrons, J2, aqui é o J1, aqui eu tenho lá
Qzinho, Qzinho não, é Ezinho. Meu elétronzinho, elétron. Os elétrons estão passando para cá. Quando eles sofrem esse afunilamento, aqui não existe, não é um fluido compressível isso. Há continuidade. Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Então, eles são acelerados aqui dentro, tá bom? Então, por causa desse estreitamento, ou a densidade de cargas por unidade de área aumenta. Então, em S1 eu tenho J1, em S2 eu tenho J2, J é medido em coulombs por unidade de área. Então, por exemplo, coulomb por metro quadrado. Então, aqui eu tenho menos coulombs por metro quadrado, aqui eu tenho mais coulombs por metro quadrado. E se o material todo ele tem uma certa resistência, tá? É capaz de você ter uma resistividade maior nesse trecho em relação a esse. A gente vai ver isso com mais cuidado mais para frente, tá bom? Mas eu só quis mostrar para vocês o fenômeno da corrente, ele é a velocidade com que os elétrons estão passando dentro de um condutor. E depende da seção, eu posso ter uma densidade deles atravessando uma seção maior ou menor. Tudo bem? Então, aqui nesse caso aqui, que se S1 é uma seção maior do que S2, a densidade aqui de corrente J1 é menor do que a densidade de corrente J2. Vamos até colocar em módulo, porque densidade de corrente já é uma grandeza vetorial. Eletromag demais para vocês? Então tá bom, eu concordo um pouco. A gente não precisa de tudo isso por enquanto, tá? Quem for trabalhar com as propriedades químicas, por exemplo, de materiais, vai ter que saber disso com bastante proficiência, tá legal? Mas quando você está olhando um circuito elétrico de uma forma macroscópica, a grandeza corrente ela é mais representativa do fenômeno que está acontecendo por trás do circuito do que analisar intrinsecamente cada uma das densidades de corrente em cada seção de condutor que tem. Ok? Então, pessoal, em isso sendo dito a respeito de tensão, corrente, resistência e a lei de Ohm, tá? Lembrando, esse aqui é a tal da condutância, o inverso da resistência. A gente precisa falar de duas outras unidades fundamentais para nós, que são a potência elétrica. Potência elétrica. Ok. O que a potência elétrica tem de importante para nós? Ela é fundamental. A gente sabe de potência, pelo sistema internacional, que isso aqui é joules por segundo, em termos de dimensionais. Ou, que é muito mais comum para nós, a medida numa unidade do sistema internacional, como o watt. Pode ser medido em outras unidades? Pode, vocês vão ver na engenharia, que é muito comum, motores, isso ser HP, cavalo, CV, e, desculpa, todas elas são relações algébricas da grandeza do sistema internacional, do watt. Então, isso aqui vem lá da primeira revolução industrial. O James Watt fez um pêndulo para regular velocidade de máquinas a vapor. Ele estudou bastante bem o fenômeno do trabalho, né, em um sistema conservativo, que aquela variação do trabalho ao longo do tempo, ele então analisava como potência, e em homenagem a ele, a unidade de potência ela é watt para nós. Em termos elétricos, isso também você já conhece do ensino fundamental. A gente calcula a potência como um produto entre tensão e corrente. E na analogia elétrica isso também é verdade. A potência no circuito hidráulico vai ser a vazão vezes a pressão. Tá? Bom, aqui a potência é watt, a tensão a gente mede em volts e a corrente a gente mede em amperes. Eu já tinha mostrado nos slides, nas rabiscos anteriores, que tensão eu meço com multímetro, corrente eu meço com multímetro, resistência eu meço com multímetro e potência. Potência não é tão fácil de medir com um equipamento, porque o equipamento tem que medir necessariamente a tensão e a corrente e internamente fazer esse produto. A potência você não mede de uma forma
eficaz com um único equipamento sobre uma única ótica, sabe? Olhando para um motor, você consegue já saber qual que é a potência dele? Não, você precisa saber a rotação e o torque. Quando tem os dois, eu multiplico, eu tenho a potência. Um circuito elétrico, só vejo a tensão, só vejo a corrente. Já consigo saber a potência? Não, eu preciso saber os dois simultaneamente. E naquele instante, porque essa é uma outra coisa interessante. Nessa disciplina a gente vai começar a ver, os circuitos elétricos nem sempre são os mesmos, eles mudam ao longo do tempo. Alguns são até, eu diria, mantidos os seus parâmetros, né, e as suas equações têm parâmetros fixos, mas as tensões podem variar, as correntes podem variar, e graças a Deus a gente estuda eles ainda como circuito linear. Mas quem vai fazer engenharia elétrica aprende também as questões das não linearidades. Vamos lá. Então, sobre a potência, o que a gente também pode discorrer a respeito é aquele conceito básico do circuito do ensino fundamental. A gente vê lá em um monte de disciplinas na Poli, a energia feita por esta potência, né, ao longo do tempo. E simplesmente a definição eu vou integrar a minha potência em um determinado período, tá bom? P dt. Esse P, como eu disse para vocês, a gente até se habitua a dizer que ele é constante nesses nossos circuitos elétricos, mas um caso geral é admitir que o P, na verdade, é uma função do tempo. Porque a tensão vai ser uma função do tempo, a corrente vai ser uma função do tempo também. Ok? Então, pessoal, em isso sendo falado, a gente tem essas 4 grandezas em cima das nossas mesas. Tá bom? Tensão, corrente, resistência, potência e energia. O que esse curso vai se prestar é analisar essas grandezas em circuitos. E circuitos é o nome que a gente dá a uma montagem com componentes elétricos que envolve fontes, cargas, condutores, semicondutores. E, dependendo desse arranjo, eu vou ter diferentes expressões dessas grandezas e eu preciso conhecê-las. Por quê? Tensão elétrica é algo que pode matá-lo, mas não é a tensão que te mata, é a corrente. Você, se tiver o contato entre 2 terminais que têm uma diferença de potencial elevada, a resistência do seu corpo é uma. Quando apresentada a esses terminais, pode aparecer uma corrente circulando pelo seu corpo. Se essa corrente for maior do que um tanto, vocês podem ser eletrificados, eletrocutados. E aqui eu faço um parênteses. Existe um material no Moodle que é bem interessante. Então, está aqui, ó, eu creio no material didático. Lá no finalzinho, existe aqui, ó, documentos importantes de apoio. Quem aqui não xeretou no Moodle, não percebeu, mas, por favor, tudo que está aqui tem uso, não é simplesmente acessório. Esse manual, pessoal, é um manual que a gente elabora que serve para você na sua casa, aqui nas condições do isolamento, para poder trabalhar com eletricidade. Sim, vocês engenheiros, depois da nossa disciplina, até terão uma habilidade para fazer algumas montagens, para usar instrumentos de medição em casa. Só que, desculpa, vocês não podem fazer isso apenas vendo um conteúdo teórico. Vocês também têm que fazer uma parte prática. Mas para conferir a vocês alguma segurança a qualquer montagem que vocês venham a fazer, e a gente recomenda, ainda enquanto alunos, nos perguntem antes de fazer se o que vocês estão fazendo está certo, a metodologia é segura, apesar de ler o manual não te habilita a ser um profissional já para sair medindo qualquer coisa de qualquer forma, tá bom? Mas aqui tem umas informações interessantes, tem questões sobre choque elétrico, os níveis de percepção de choque elétrico para um organismo biológico, pessoas. E, desculpa, aqui inclusive tem uma espécie de um easter egg, eu diria, ó, tem uma foto de um multímetro, como utilizar ele. Por favor, leiam isso. Não é uma informação acessória, é uma informação importante para você poder trabalhar com qualquer medição ou instrumentos ou circuitos elétricos de qualquer natureza. Pelo menos os de baixa tensão. Os de alta tensão, outras recomendações ainda são importantes, tá legal? Como fazer
procedimentos, inclusive, de primeiros socorros, ressuscitação em caso de emergências. São questões que são relevantes. Vocês devem ter sempre respeito pela eletricidade e não fazer qualquer experimento de forma irresponsável. Então, por favor, tudo que a gente está falando aqui, ele é relevante. A corrente, ela produz calor em condutores, e esse calor pode ser tão elevado, capaz de, por exemplo, fazer a sua torradeira funcionar e torrar o seu pãozinho de manhã, mas também gerar um incêndio ou um princípio de incêndio numa instalação elétrica se algo não for dimensionado corretamente. Resistência, a resistência está sempre ao nosso redor. Por exemplo, se vocês têm joias semipreciosas, vocês podem notar que elas perdem o brilho ao longo do tempo. É um princípio de oxidação. E essa oxidação não acontece só com joias, acontece com terminais elétricos. Você tem lá um fone de ouvido e você está lá colocando no seu celular e tem um ruído estranho. Você mexe no fone e faz uns barulhos, uns artefatos que incomodam. Isso é a resistência adicional criada pela oxidação naquele material metálico daquele componente. Sim, o metal está exposto ao ar, pode ser níquel com pode ser niquelado, mas tem algumas impurezas, aquilo forma um óxido em cima. Esse óxido tem uma resistência maior do que do condutor original, e aquilo confere àquela montagem um efeito colateral de destruir um pouco, sujar o seu áudio, tá bom? Então, todos esses efeitos são relevantes. A pior de todas é a energia no final do mês que você tem que pagar a conta. Talvez vocês ainda não são responsáveis por isso nas suas casas, mas quando vocês forem, qual vai ser a sua surpresa? Você fala assim, R$500 por mês? Da onde veio isso? Está errado. Não está errado. Está errado talvez a forma como você toma banho, aquece sua comida, lava suas roupas. Você pode estar usando de uma forma bastante ineficiente esses recursos na sua casa, ok? Muito bom. A gente, no nosso curso, vai trabalhar com circuitos de duas naturezas. O primeiro deles são os circuitos nós chamamos em geral de corrente contínua. Mas existe o outro lado, que é a corrente alternada. Corrente contínua, o que vai remeter a nós são aqueles fenômenos em que as grandezas elas não se alteram ao longo do tempo. Então aqui eu vou colocar uma corrente e vou colocar, por exemplo, uma tensão plotadas num gráfico. O que a gente vai ver vai ser isso. Olha, circuitos em corrente contínua são aqueles cuja corrente é estável, por mais que eu estou desenhando aqui meio trêmulo, deveria ser estável, para uma certa tensão que também é estável. E a relação entre esses dois, vamos deixar isso, aliás, vamos fazer bem igual, Ctrl+C, Ctrl+V, vem para cá e aqui azulzinho. Os dois fenômenos, eles acontecem de forma simultânea. Para cada tensão aparece uma corrente, mas elas não variam ao longo do tempo. Então, esta é a característica que a gente chama de contínua. É tensão contínua? É corrente contínua? A gente só costuma chamar de corrente contínua. Ou paralelo na língua inglesa é direct current, tá bom? E, então, aqui as grandezas são contínuas, permanentes. Tá legal? Mas no meio desse curso para frente, não é nem no meio, já daqui a 3 aulas a gente vai para isso. Aliás, deixa eu dar um recado para vocês. Primeira coisa, atualizei o nosso cronograma com as datas acertadas para os laboratórios, com os horários certinhos. Vai lá no E-Disciplinas, tem lá um programa aula novo. E a nossa primeira atividade avaliativa, sim, lembra? Nós vamos ter 6 atividades no semestre, assíncronas. A primeira estava programada para a semana que vem. Não, é na outra ainda, tá bem? Eu vou até mostrar para vocês aqui para não ficar dúvida. Vem cá, onde está? Não é o manual de segurança que eu quero. Eu vou na primeira página, apresentação do curso. Aqui o programa definitivo. Está escrito errado lá. Então, olha só, pessoal. Não, está certo. Vai ser a partir da semana que vem. A nossa atividade, ela estava programada até para hoje. É isso que estava no programa anterior. Então,
é uma atividade assíncrona, vai ser disparada no final da nossa aula da próxima quinta, e vocês vão ter aí até o final de semana, até o domingo desta semana, do dia 20, para fazer, ok? Um exercício com vários itens para vocês calcularem e se divertirem com circuitos de corrente contínua. Então, isso está atualizado, tá bom? Então, vejam lá as datas certinhas. Só está faltando o link da aula de laboratório da semana que vem, do dia 19, tá bom? Que o professor Giovanni e a Milana vão colocar em breve. Então, falando um pouco aqui dos circuitos de corrente alternada, eu preciso lembrar a vocês que esses circuitos nós vamos estudar, são importantíssimos. Na verdade, eles quase são uma totalidade ao nosso redor. É que existe muita coisa em corrente contínua. Seu monitor é corrente contínua, seu laptop é corrente contínua, seu celular trabalha em corrente contínua. Sim, é verdade. Normalmente, no uso final, corrente contínua é prática. Mas no processo de geração, transmissão, distribuição, até o uso, é muito mais comum você ver esses circuitos que a gente chama, então, de corrente alternada, circuitos CA, e, na língua inglesa, AC, Alternating Current. E aqui a coisa interessante é, os circuitos que nós vamos analisar, eles são excitados, tá bom? Desculpa, vou até colocar aqui, ó, uma tensão, que normalmente tem um formato particular senoidal, e por causa dessa tensão, vamos lá, vem cá com C, vou pegar aqui, acho que vai vir a ponta da minha seta também. Ctrl+C, Ctrl+V, vai aparecer uma corrente em preto, que pode estar junto aqui da tensão, mas ela pode ser um pouco menor, e ela pode estar deslocada para cá ou para cá. Então, esse vai ser o nosso divertimento. Analisar o que acontece com essas grandezas, que elas são alternadas. Então, lá, é uma onda alternada. Mas uma coisa que é interessante, elas ainda são contínuas e permanentes. O professor está louco, isso aqui está chacoalhando. Como é que isso pode ser contínuo? Na prática, a amplitude desses sinais ela é constante. Por isso que nós chamamos de circuitos em corrente alternada em regime permanente senoidal. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, as amplitudes se mantêm no circuito de corrente alternada. Mais do que as amplitudes, nós vamos ver que também a frequência se mantém e as fases também, a defasagem de um sinal em relação ao outro. Mas isso é spoiler para daqui a 3 aulas. O que eu preciso esclarecer para vocês é que nós vamos então trabalhar. Aqui vem o nome de uma banda, né, que eu acho que é interessante. Quando a gente fala de AC, né, DC, é uma banda importante australiana, com alguns integrantes da Nova Zelândia. Eu recomendo a vocês, se vocês quiserem um momento de, eu diria, descontração, existe um filme muito legal que nós chamamos A Guerra das Correntes. A Guerra das Correntes, com um elenco estelar, tá bom? The Current Wars. Ele é de 2017, se não me engano. Eu não sei se está no Netflix, mas acho que talvez vocês encontrem na sua locadora favorita. Locadora, professor, você é velho, né? Bem velho. Então, olha só. The Current Wars, IMDb. Ver se eu encontro, passar vergonha aqui. Então, por que eu estou falando desse filme? Porque eu vou ter oportunidade para falar melhor sobre Greenshot. Essa questão, por que a gente, de fato, tem que trabalhar com dois tipos de tensão? Porque cada uma tem sua vantagem. Tá? Em termos de qual é a mais segura e tudo mais, existe uma série de discussões, tá bom? Então, eu até falei para vocês, existe um canal divertido no YouTube que a pessoa toma choque de vários tipos de tensões em correntes contínuas e corrente alternada para desmistificar um pouco disso. É o Eletroboom. Como eu disse para vocês, nunca façam nada do que ele faz, tá bom? Porque apesar de parecer um inocente, ele é um cara bastante competente e que sabe exatamente os limites
em que ele pode fazer as ilustrações, mas são ilustrações, jamais, nunca, está registrado aqui no vídeo, vocês devem querer tentar fazer algo como ele faz. Mas a Batalha das Correntes não é uma guerra de sabres de luz, é simplesmente a determinação, no final do século passado, de qual era a natureza da tensão e da corrente que iria eletrificar as cidades do futuro, que hoje nós somos os seus habitantes. O Thomas Edison, que ele é detentor de dezenas, centenas de patentes e um dos fundadores da General Electric, uma das maiores empresas do planeta, e o George Westinghouse, que também foi proprietário de uma grande empresa importante multinacional. Ela existe até hoje, a Westinghouse, ela foi agregada por outras coisas, mas naquela ocasião, cada um defendia um tipo de tensão. Um defendia corrente contínua, o outro defendia corrente alternada. E elas são incompatíveis. Por isso, nunca tentem ligar algo de corrente contínua e corrente alternada diretamente. Você precisa de um transformador, de um circuito eletrônico de interface. Mas, naquela ocasião, isso significava dinheiro. Era um mercado que é uma das maiores indústrias do planeta. E, em termos de valor agregado, se vocês estão, por exemplo, planejando a carreira de vocês, se vocês forem trabalhar próximo da indústria automobilística, vocês sabem que o valor agregado aos bens produzidos pela indústria automobilística é tanto. Você quer dizer com isso, Perini? 1 quilo de coisas feitas para carros tem um certo valor agregado. Eu quero trabalhar com algo mais valioso. Então, não trabalha na indústria automobilística. Trabalha, por exemplo, na indústria aeroespacial. 1 quilo de coisas que são feitas para colocar num avião, não. Na indústria espacial, 1 quilo de coisas para colocar num satélite. E na indústria de energia, você está lá próximo da indústria aeroespacial. Tá bom? 1 quilo de coisas feito para a indústria de energia, um transformador que está na rua, um conjunto de cabos que parece tão mundano numa linha de transmissão, são equipamentos que são extremamente caros. Se não pelo material que está envolvido, que é cobre, alumínio, em grandes massas, em comprimentos, refinados, produzidos num processo metalúrgico complicado, por causa das tecnologias que estão envolvidas. Tá? Tem muito equipamento lá, eletrônico, que faz a nossa eletricidade chegar na nossa casa, como a gente a percebe. Então, uma indústria importante. Então, recomendo, em algum momento, assistam um filme, tá? Tem outras personalidades hollywoodianas bem legais. Mas a última parte que eu preciso comentar com vocês sobre os tipos de circuitos que nós analisamos é que nós não analisamos em qualquer condição. Então, circuitos são conjuntos de componentes interligados. E lá dentro desse conjunto de componentes eu vou analisar tudo. Tensão, resistência, potência, energia, corrente e assim por diante. O que é relevante para nós é que a análise dos circuitos, então, análise dos circuitos é a forma que nós utilizamos para equacionar as grandezas. E aqui vem um parênteses. No nosso curso de eletricidade geral, o tipo de análise que a gente faz, nós chamamos de análise em regime permanente. O que eu quero dizer com isso? Um circuito já está ligado há muito tempo. Então, entre aspas, o circuito está funcionando, energizado há muito tempo. Existe um outro tipo de análise, que é bastante interessante. Talvez vocês venham a precisar nas várias disciplinas que estão relacionadas à engenharia química. Às vezes, reatores, não apenas basta você ver os circuitos em regime permanente. Você precisa analisar análise em regime. Regime é até uma palavra estranha para eu falar nesse contexto. Transitório.
que é quando os circuitos têm suas topologias ou arranjos, a sua constituição modificadas ao longo do tempo. Vamos lá. Vamos desenhar nosso circuito? Eu vou desenhar uma fonte de tensão. Eu vou colocar um componente novo que vocês nunca viram. E aqui uma resistência. Isso aqui tem uma certa tensão elétrica, com alguns volts. Por aqui pode passar uma certa corrente elétrica com alguns amperes. E aqui existe um elemento com uma certa resistência medida em ohms. Já vimos isso. O que eu coloquei de novo foi esse componente aqui, que eu estou representando uma chave, um interruptor. Aquele que está lá na entrada do seu escritório, do seu quarto, do lugar onde você está estudando, que regula a luz do seu teto. Quando a gente fala de análise em regime permanente, essa chave já foi ligada há muito tempo. Não estou interessado em saber os fenômenos de energização desse circuito. Professor, mas eles são relevantes? Muito relevantes. Na análise em regime transitório, eu quero ver o que acontece quando a chave está fechando. Então, só para fazer um exemplo muito crasso aqui para vocês, aqui está ao longo do tempo, as grandezas antes do circuito, eu vou usar as mesmas coisas, a corrente é preto, então eu tenho corrente aqui em preto, e eu vou colocar uma tensão em azul. Tá? Antes de fechar a chave, a corrente no... Vou até fazer, isso daqui é a análise do que acontece com a tensão e corrente no resistor quando a chave é fechada. E a chave ela vai ser fechada, por exemplo, quando o tempo é igual a 1 segundo, chave fecha. O que vai acontecer? Bom, a corrente estava aqui, aqui é o tempo 1 segundo. 1 segundo. Muito bem. Não tinha corrente passando. Não tinha como, o circuito está aberto. Então, nada de corrente passando pelo resistor. Na hora que eu fecho a chave, aparece um fenômeno aqui. A corrente, pá, deixa eu até fazer isso de forma melhor, abruptamente, pum, vai pular lá para cima. Tá bom? E a tensão nesse meio tempo? Olha, a tensão nos terminais lá do nosso resistor também era 0 naquela hora. Mas, na hora que eu liguei, pá, assumiu um outro valor. Tá bom? Por que um está maior que o outro? Cuidado, são grandezas distintas no mesmo gráfico. Um é ampere, outro é volt. Estou colocando laranja e banana no mesmo gráfico. Então, não se importem pelo tamanho. O que eu quero dizer para vocês é que, quando a gente analisa em regime permanente, eu estou trabalhando aqui, quando o circuito estava há muito tempo desenergizado, por exemplo, ou aqui, quando o circuito estava há muito tempo energizado. Eu não estou interessado no fenômeno intermediário da energização. Então, isso é regime permanente. Eu vou colocar aqui esse cara aqui, inclusive em magenta, para vocês lembrarem disso. Regime permanente, vem cá todo mundo, é o magenta. E a análise transitória que eu estou falando para vocês, que pode vir a ser relevante no seu trabalho profissional. Eu estou trabalhando, por exemplo, um dos processos mais importantes na engenharia química, que é usada pela sociedade em geral, é galvanoplastia. Você revestir metais de outros metais através de um fenômeno de deposição eletroquímica. Esse fenômeno aí que eu estou mostrando para vocês, desculpa, ele acontece em regime permanente, mas os transitórios são bastante complicados, porque pode ter incrustações, aumenta a deposição do material na sua bijuteria que você quer produzir, na sua semijoia, no revestimento de um contato metálico de um fone de ouvido. É relevante, a análise transitória também é importante. Tá? Para nós do setor elétrico, é mais importante até que o regime permanente. Então, esse é o lugar que está acontecendo o transitório. E a gente não está vendo aqui, porque esse circuito é muito simples, mas na vida real, essa onda, por exemplo, da tensão, ela pode ser muito diferente do que a gente está vendo.
ela pode ser uma coisa desse gênero aqui. Se eu olhar com muita minúcia um determinado circuito. Tudo bem? Então, para reduzir um pouco a nossa ansiedade, todos os nossos casos aqui são dos circuitos em corrente contínua alternada em regime permanente. Estão ligados há muito tempo. Tá bom? Para que serve essa análise? Normalmente para dimensionamento. Sim, a gente vai escolher o condutor que vamos colocar na instalação elétrica da nossa casa. Eu faço uma análise em regime permanente. Ah, mas e o transitório? Quando ligar, vai dar uma faísca. Em geral, por causa dos nossos fatores de segurança, quando você dimensiona em regime permanente, em geral, você está fazendo um circuito que ainda é capaz de suportar as condições transitórias também. Ok? Em alguns casos a gente precisa estudar. Vamos lá. Então, depois de falado isso, gente, eu preciso começar a falar para vocês de circuitos. Então, essa é a parte que eu diria, o cerne da apostila de vocês. Então, vamos trabalhar em interpretar como que eu vou ver circuitos. Bom, circuitos, eles usam componentes eletrônicos. Nós vamos estudar aqui os componentes básicos, elétricos, e poderia até ser eletrônicos aqui. Os componentes, para nós, dessa disciplina, são muito mais os elétricos do que os eletrônicos, mas eu vou falar de alguns deles. Nós vamos ter fontes, sim, fontes de energia, né? Nós vamos ter cargas. Cargas consomem essa energia. E daqui já aparece uma coisa importante para nós. Essas fontes, nós vamos ver que todas elas têm 2 terminais. Então, elas vão ter um terminal elétrico. Aqui dentro dessa caixinha vai ter a tal da fonte, outro terminal elétrico. As cargas também, em geral, 2 terminais. Tá bom? Então, aqui dentro está a fonte, aqui dentro está a carga. Bom, o que tem aqui dentro? Depende. Como todo engenheiro responde, depende. Existe uma multitude. A gente sempre utiliza alguns tipos básicos que são capazes de representar todos os demais. Tá? É o conjunto mínimo de elementos. Tá? Mas vamos falar simplesmente dessa característica. Por que eu desenhei desse jeito? É uma forma da gente se referenciar a esses componentes que nós chamamos de bipolos. Bipolo é simplesmente falar o seguinte: aqui dentro desta caixa, uma caixa preta, não sei o que está aqui dentro com detalhes, tá bom? Dentro dessa caixa preta, há algo que confere a esses 2 terminais uma relação entre tensão e corrente. Então, ó, isso é um terminal, isso é outro terminal. Como tem 2, nós chamamos de bipolo. Estava na nossa provinha da aula passada, inclusive. Tinha a palavra quadripolo. Tem quadripolo, professor? Tem. A gente também pode interpretar alguns componentes como mais de 2 terminais. Aqui está o tal do componente. Componente. E o que a gente faz é sempre fazer o seguinte, olha, se por aqui passa uma certa corrente elétrica, eu vou chamar de I, significa que esse meu circuito foi submetido a uma diferença de potencial entre os seus terminais de V. Tá bom? É uma resistência que está aqui, professor? Não, tem mais coisas entre que podem produzir tensão e corrente. Além de, na verdade, o resistor nem produz tensão e corrente. Até tem umas propriedades termoelétricas interessantes. Mas o que eu quero dizer é que aqui dentro você pode ter um componente dos mais variados. Pode ser um resistor, pode ser uma fonte, tá? Mas eu vou ter nesse bipolo a corrente atravessando. E uma coisa importante, lembrem-se, a corrente é algo conservativo. Tudo que entra pode até ser armazenado em alguns componentes, mas quando a gente analisa em regime permanente, ele está funcionando há muito tempo, tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Então, a gente até fala, o I entra por aqui e sai por lá. E a tensão entre os terminais, quando eu desenhei aqui esse fiozinho, tá? Então, se vocês forem notar, ó,
isso daqui, ó, que está colocado, esse risco preto, eu vou até colocar ele numa outra cor aqui, ó. Esse fiozinho aqui, ó, vermelhinho, que eu coloquei, é apenas uma forma de dizer que eu estou externando os seus terminais para lugares onde eu meço. Então, essa barrinha aqui na ponta é um dos terminais, esse aqui é o outro terminal. Mas e aqui, professor, junto aqui, ó, esse é o mesmo terminal do outro. Este é o mesmo terminal do outro. Isso aqui, ó, essa coisa em vermelho, a gente até costuma chamar de um fio elétrico, só que um fio não qualquer, ele é um fio ideal. Não tem resistência. É um supercondutor, professor? É. Para finalidades de análise, é. Aqui dentro eu tenho o componente elétrico, eletrônico, e eu puxo 2 fiozinhos para dizer, aqui eu vou fazer medidas, aqui eu vou ligar em outros lugares. Então, essa é a forma da gente se referir a esses bipolos. Só que, quando a gente categoriza desse jeito bipolos, é importante notar que existem 2 naturezas. O que nós chamamos de bipolos ativos e o que nós chamamos de bipolos passivos. O que significa bipolo ativo? Em geral, eles produzem energia elétrica para o circuito. Também podem consumir, tá? Mas eles têm uma característica interessante, a gente vai ver daqui a pouquinho. Os bipolos passivos, em geral, são os que consomem energia, mas, em algumas condições, pode até acontecer de um bipolo estar mandando energia instantaneamente para o circuito. Mas, em regime permanente, o ativo, em geral, está sempre produzindo e o passivo está sempre consumindo ou lidando com essa energia. Na verdade, a expressão correta da interpretação de bipolo ativo e passivo, ela é feita com base, agora sim eu vou fazer o paralelo, com esses componentes que eu estou mostrando. Então, fontes são o que nós chamamos de bipolos passivos. Desculpa, bipolos ativos. Tá? Eu vou mostrar algumas fontes para vocês. E as cargas são os bipolos passivos. E vai ter algumas provas aí que eu vou dar para vocês, que às vezes um bipolo ativo está recebendo energia. Uma pilha, por exemplo, é uma fonte. Mas uma pilha, se for recarregável, uma hora ela absorve também energia. Então, ela uma hora produz, outra hora ela pode ser um receptor e receber a energia de volta para se carregar. Vamos ver com mais cuidado. O que eu quero dizer para vocês aqui em cargas é que existe pelo menos 3 que nós vamos analisar nos nossos circuitos elétricos. Os resistores, os capacitores. Alguém vai lembrar do filme do De Volta para o Futuro? Capacitor de fluxo? Não. Cuidado, lá é uma obra de ficção, tá bom? E outro componente importante para nós, os indutores. E as fontes, professor? Nós também tem tipos? Sim. Nós vamos trabalhar com 2 tipos principais, que a gente chama de fonte de tensão e um dual dela, que nós chamamos de fonte de corrente. Vamos começar a ver elas agora? Vamos lá. Então, começando então pelos nossos bipolos ativos. Bipolos ativos. Eu vou falar da fonte de tensão. E vou falar brevemente, porque a gente já viu ela. O símbolo que a gente usa, pessoal, em geral é aquilo que a gente já viu. Um empilhamento de plaquinhas, ou simplesmente isso daqui. A quantidade de placas não necessariamente tem a ver com a tensão elétrica, tá? É um pouco da simbologia. Quando você quer representar pilhas, às vezes você coloca o símbolo da esquerda. Mas, desculpa, não é a única forma de se representar fontes. Também é muito comum se representar fonte assim, ó. Uma bolinha, tá bom? Só que como a bolinha perde
a interpretação do que é positivo e negativo, porque a tensão tem uma polaridade, em relação a uma referência, a outra tem um potencial maior ou menor. Então a gente precisa, quando a representação é uma bolinha, ainda colocar um símbolo para dizer onde fica o mais. Aqui o mais está implícito, que é sempre na barra maior, tudo bem? E entre esses terminais, eu sempre tenho uma propriedade elétrica, 1,5 volts. Para confundir vocês, esse que só tem 2 placas, assim, nossa, a tensão é menor do que o outro. Não, é só uma simbologia. Então, vem cá você, vem aqui, deixa eu vir aqui, vem para cá, vamos lá. Aqui pode ser, por exemplo, 12 volts. E aqui, entre esse terminal e esse, tem 125 volts. Tá bom? Exemplos de como eu represento uma fonte de tensão. Tá bom? Qual que é a propriedade importante na fonte de tensão? A tensão é absolutamente constante. Ela não varia ao longo do tempo. Mas e a corrente? A corrente na fonte de tensão alguém saberia me dizer no chat? Qual o valor da corrente numa fonte de tensão? Resposta de qualquer engenheiro é: depende. Sim, é verdade, depende. Mas se eu pego essa fonte e eu ligo ela a um circuito, e olha, para finalidades de simplificação, eu estou representando o circuito como uma nuvem. Sim, sabe lá Deus o que tem lá dentro. Qual a corrente que essa fonte fornece ao circuito? Depende. Depende do circuito. Em geral, o que a gente pode dizer é que a corrente é qualquer. Pode ser infinita? Pode. Pode ser zero? Pode. Pode ser negativa? Pode. Qualquer uma. Essa é a propriedade mais importante da chamada fonte de tensão. Professor, na vida real, essa fonte de tensão realmente tem corrente completamente irrestrita? Pode ser qualquer uma, infinita? Na prática, não. Esses bipolos que a gente está analisando são o que a gente chama de componentes ideais. Lembra aquela história lá que na engenharia a gente aproxima um cavalo por uma esfera para finalidades de cálculo. Mas para fazer essa aproximação, a gente está levando em conta uma série de experiências e estamos modelando o nosso mundo com as idiosincrasias, os detalhes necessários para cada área, para cada estudo. Quando a gente está analisando circuitos elétricos, eu poderia representar lá a fonte de tensão com um monte de detalhes. Mas quando eu estou trabalhando com elementos básicos de circuitos, o elemento principal e que tem as propriedades mais elementares são componentes que vão ser, a gente chama de ideais. Vão atender para qualquer propósito. Tudo bem? Tem resistência dentro de uma fonte ideal? Não, não tem. Ela tem capacidade, como uma pilha, que ela se esgota ao longo do tempo, quando eu vou utilizar? Não, não tem. Essa é uma fonte que é tensão permanente para o resto da sua vida. E um componente que nós vamos usar para modelar os nossos circuitos. Ok? Muito bom. Vamos usar uma fonte de tensão? Vamos. Vamos fazer um circuito com uma fonte de tensão uma vez. E vamos fazer um circuito um pouco mais complicado, né? Vamos lá. Eu tenho uma fonte de tensão. Tarará. Eu tenho uma resistência aqui. Eu tenho uma outra resistência aqui. E aqui eu tenho uma outra fonte de tensão. Legal. Professor, duas. Já começou a complicar a nossa vida. Sim, vamos lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, 12 volts. Aliás, vamos fazer isso diferente. Vou fazer aqui, ó. 13,8 volts. E aqui eu tenho 10 volts. Isso daqui tem 1 ohm. Isso daqui tem 2,5
ohm. Eu quero saber se é um circuito elétrico, qual é a corrente em seus vários bipolos. Sim, eu tenho um bipolo aqui, eu tenho um bipolo aqui, eu tenho outro bipolo aqui, eu tenho outro bipolo aqui. São 4. Alguém poderia me dizer qual que é a corrente que passa nesse bipolo da fonte, nesse resistor e nessa outra fonte de tensão à nossa direita? Chat. Tomando no horário, Uhum. vai ser 3,8 sobre 3,5. Opa, você já fez até a conta. Mas você está me afirmando, Paulo, que a corrente é a mesma para todo mundo? Todo mundo sério. Exatamente. Essa é uma coisa importante. Falei para vocês. A corrente é uma entidade que ela tem continuidade. Se ela não encontrar um desvio, a corrente que sai daqui, ela passa por aqui, ela vai para cá também, é a mesma corrente I e ela vai para cá também. Professor, tá bom. Acho que eu compreendo. E o colega já fez até a conta. Ele falou, olha, a tensão líquida, isso nós vamos fazer a partir da próxima aula, quando a gente começar a fazer as leis de Kirchhoff, que são as formas de equacionar os circuitos elétricos. Mas é verdade, o que o Paulo disse é, a corrente que vai circular pelo circuito é a tensão líquida que aparece entre os componentes que têm resistência, que é 13,8 menos 10 sobre a resistência total, que é 1 mais 2,5. 3,8 sobre 3,5, aproximadamente 1 ampere. Dei um chute. Tem mais casas decimais e elas são relevantes, sim, nas nossas atividades. O que eu quero dizer aqui para vocês é que, para chegar nessa conclusão que eu fiz, eu admiti um monte de coisas, e vocês não devem ter notado. Tem fontes de tensão, tem resistências, tem bipolos ativos. Essa corrente que apareceu para esse componente aqui e apareceu para esse componente está obedecendo às coisas que eu disse. A tensão é fixa nesses caras, é 13,8, só que a corrente pode ser qualquer e depende do seu circuito. Se esse circuito tivesse resistências diferentes, as correntes seriam diferentes. Se os valores das tensões também fossem diferentes, as correntes poderiam ser diferentes. E uma coisa que eu quero preocupá-los, corrente, eu falei para vocês, é uma grandeza que ela é escalar nas nossas equações, mas ela está solidária ao fio, ela tem sentido. Ela está indo, por exemplo, aqui do terminal negativo para o terminal positivo nessa fonte. Mas nessa fonte, ela está fazendo o contrário. O que é isso? Bom, nós vamos esclarecer isso em breve. Tem mais algumas coisas que eu preciso mostrar para vocês nesses 10 minutos finais. Nós vamos depois fazer análises de circuitos com mais detalhes. Tá? É que, além do bipolo ativo, fonte de tensão, a gente também tem um bipolo ativo que nós chamamos de fonte de corrente. A fonte de corrente, ela é dual, como a gente gosta de dizer, à fonte de tensão. E o símbolo que a gente costuma utilizar para ela é uma setinha contida dentro de uma bolinha. Essa bolinha pode ser um quadrado, às vezes, pode ser um losango também, tem outras formas de representar. Mas uma fonte de corrente, ela é semelhante à fonte de tensão. Ela tem uma corrente constante e invariável, permanente. E a tensão na fonte de corrente? A tensão é qualquer. Opa, faltou um U aqui. Ah, não. Minha cabeça vai torcer. Sim, vai mesmo. Fontes de tensão a gente tem ao nosso redor. Sim, todas as tomadas nossas, por trás dela existe uma fonte de tensão, que é a Enel que fornece, a porta USB do seu computador é uma fonte de tensão, que quem providencia aquela tensão, uma fonte eletrônica lá dentro, são fontes de tensão, como eu estou desenhando aqui, tá? Não são ideais, elas têm resistência interna, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas fonte de corrente existe, na verdade? Cuidado, não é um componente usual.
A fonte de corrente é muito comum, por exemplo, quando a gente faz carregadores de bateria. Tá? Ou galvanoplastia. Quando eu quero fazer um processo de deposição lá, eletroquímico, não é importante manter a tensão constante, é importante manter a corrente constante. Então, esses componentes existem, só não são usuais, você não tem ele em casa muito facilmente. São fontes controladas, que a interpretação nossa pelo lado de fora é que são fontes de corrente constante. Tá bom? E os circuitos podem ser feitos com ela? Podem. Eu posso pegar aqui, por exemplo, e aqui tem a corrente em amperes. Eu posso fazer um exemplo, uma fonte de corrente aqui, que, por exemplo, manda corrente para 2 resistores, que por acaso eu estou ligando aqui de um jeito meio peculiar. Aqui eu tenho 10 amperes. Essa resistência aqui, ela tem 2 ohms. E esta também 2 ohms. Legal. Qual que é a tensão que existe entre esses 2 terminais? Alguém conseguiria descobrir para mim? Eu vou colocar aqui ETV desse jeito. Uma coisa importante. O primeiro resistor e o segundo resistor, ambos estão sobre a mesma tensão. Mas a corrente... tem alguma coisa estranha nessa história. Olha só, 10 amperes de fato flui por aqui. Quando chega nesse nó, esse nó é uma associação de dois fiozinhos ideais lá do bipolo, é um desvio. Eu posso ir pelo caminho do primeiro resistor ou do próximo, tá bom? O que vocês acham que acontece com essa correntezinha aqui, ó? Eu vou chamar de I1, tá? E essa correntezinha aqui, ó, que eu chamei de I2. Nós vamos ver na próxima aula, tem uma lei fundamental da eletricidade que determina isso para análise de circuitos, mas eu acho que pelo bom senso de vocês, se eu sou 10 amperes e eu chego numa bifurcação, essa bifurcação tem resistências. São caminhos que têm as mesmas dificuldades. O que vocês acham que acontece com o batalhão de elétrons? Se divide igualmente entre as resistências? Exatamente. Tá bom? É de se esperar, se os resistores são ideais, que essa corrente se divida pelo meio. E aí vem a satisfação de ter a resposta à minha pergunta. Será que eu consigo calcular a tensão que então cai no primeiro resistor? O V que eu coloquei em azul. Esse V vai ser a resistência, a lei de Ohm, vezes a corrente que está passando lá. 2 vezes 5, 10 volts. E, se você for analisar esta outra tensão que está aqui, ó, eu até vou chamar de V2, e essa aqui era V1, por exemplo. Você vai ter a grata surpresa que também é 2 ohms, vezes o I2, por acaso 2 vezes 5, por acaso 10 volts, e V1 é igual a V2. Porque se os componentes aqui estão em paralelo, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Mas vamos só, eu vou voltar à interpretação da minha fonte. A fonte é de corrente, sim, ela tem 10 amperes. Qual que é a tensão na fonte de corrente? 10 volts. Porque é a mesma tensão dos resistores. Ok? Eu quero saber a potência, porque se eu tenho tensão e corrente, eu posso multiplicá-las. Sim, é verdade. A potência na fonte de corrente, então eu vou chamar de PF, isso aqui é a fonte F. A potência na fonte de corrente é a tensão que ela está submetida, tanto faz V1 como V2, são idênticas, vezes a corrente, que eu sei que é sempre 10. Nesse caso aqui que eu desenhei, por acaso está dando 10 vezes 10, e eu sei que a potência na fonte é de 100 watts. E a potência nos resistores? Porque sim, resistores individualmente estão energizados. Cada um deles tem uma potência. No caso, é a lei de Ohm, ela tem o efeito Joule associado a ela, né? A resistência submetida a uma certa tensão, passa uma corrente e aquilo se transforma em temperatura. E uma das coisas mais importantes para vocês na engenharia química, muitos dos nossos procedimentos ou é resfriar ou é aquecer.
Lembra nas operações unitárias que vocês vão ter lá? Muito bem, é um dos conjuntos de operações unitárias lá que assolam vocês, é troca térmica, certo? E isso vai ser feito por, no caso de aquecimento, resistências. E o resfriamento, Pellini? Alguns outros tipos de máquinas térmicas. Tem alguns componentes semicondutores que resfriam, é interessante. É um efeito termoelétrico, a gente chama. É o efeito Peltier. Mas depois nós vamos ver tensão e corrente. Qual que é o finalzinho dessa nossa aula, nos nossos minutos finais, que eu quero deixar para vocês os desafios. Tá bom, eu já conheço componentes ativos. Tá bom. Nós temos que conhecer os bipolos passivos. O resistor é um que eu já disse para vocês. Resistor, representamos com um símbolo desse jeito. É um bipolo, tem 2 terminais. E eu sei, nas equações básicas de um resistor, que se eu tiver uma certa tensão, aqui aparece uma certa corrente, e eles estão intimamente relacionados por esta expressão. V igual a RI. A tensão dos terminais é proporcional à resistência vezes a corrente. Legal. Não é o único bipolo passivo. O próximo, capacitor. O capacitor, ele geometricamente é construído de um jeito bem peculiar. São 2 placas de metal que no seu entremeio, no sanduíche entre as 2 placas de metal, existe um material dielétrico que não permite a passagem de corrente elétrica. Professor, não sei nem porque você está representando isso. Não passa nada por isso daqui. Se eu colocar uma certa tensão aqui, eu coloquei um V minúsculo, e eu colocar uma certa corrente aqui, coloquei um I minúsculo, porque aqui tem uma pegadinha. É verdade. A tensão em corrente contínua, tá bom? Pode ser qualquer. Que a corrente em corrente contínua vai ser sempre 0. Mas isso é o caso particular do capacitor em corrente contínua. Qual que é a surpresa de vocês, quando vocês vão descobrir daqui a algumas aulas, que em corrente alternada, o capacitor é muito mais complicado do que isso. O capacitor ele tem uma equação diferencial que rege o seu fenômeno interno, que é a corrente ao longo do tempo é proporcional à capacitância, que é a quantidade de carga elétrica armazenada por unidade de área, é uma propriedade que depois eu esclareço para vocês, é C vezes a variação da tensão ao longo do tempo. Cálculo nos visita novamente. A gente é bem maldoso como professor, né? O professor bateu aqui no âmago, né? E para terminar a nossa aula, eu não posso deixar de falar do indutor, que o símbolo, como bipolo passivo, é uma molinha, na verdade é um enrolamento de um fio isolado, uma espira não encosta na outra, você faz lá uma bobina, tá bom? Isso aqui, de novo, eu posso ter uma certa tensão V por ele, vai ter uma certa corrente I por ele, e a propriedade interessante é que, não falei, mas no capacitor armazena carga elétrica. O indutor, ele armazena campo elétrico. Então, armazena energia no campo elétrico. As cargas ficam armazenadas no campo entre as 2 placas. Uma fica positiva, outra fica negativa, e eu tenho carga elétrica armazenada lá. No bendito do indutor, eu tenho a energia, armazena energia no campo magnético. Na hora que eu coloco corrente nesse cara, aparecem linhas de campo, e essas linhas de campo estão armazenando energia de uma forma magnética, tá bom? A gente vai esclarecer isso daqui a pouquinho, mas a surpresa é muito semelhante àquela que nós vimos para o capacitor. No caso do indutor, o indutor é a tensão em corrente contínua ao longo de um indutor vai ser sempre 0. Ele é um curto, é um pedaço de fio. E se ele não tem resistência sendo representada nele, nesse caso é um indutor ideal. Não tem queda de tensão ao longo do indutor, é 0. Mas a corrente no indutor pode ser qualquer.
aquela que o circuito precisar. Em compensação, equações diferenciais voltam a nos visitar. A corrente e a tensão no indutor estão relacionadas de forma análoga ao do capacitor, só troca as grandezas de lugar. A tensão é um produto da indutância vezes a variação da corrente. Muito bem. Pessoal, para a próxima aula, vocês têm que terminar de ler o capítulo 1 de corrente contínua. Porque nós vamos, na próxima aula, já trabalhar com as regras ou os sistematismos para resolução de circuitos elétricos. Circuitos que vão ser coleções de fontes ou bipolos ativos. Vai ter fonte de tensão aqui, vai ter fonte de corrente, pode ter mais de uma no circuito, tá bom? Uma coleção delas. De repente, esses caras vão estar ligados a uma série de cargas ou bipolos passivos. Resistência, capacitor, indutor, quantos forem necessários para cada um dos nossos problemas. E, pessoal, a coisa é thrilling, como eu posso dizer, ela é emocionante. E aí eu vou deixar para vocês um exemplo que eu quero que vocês pensem a respeito. Se eu tiver um circuito que tem uma fonte de tensão, eu tenho aqui um capacitor, eu tenho aqui um indutor, eu tenho aqui um resistor, eu tenho aqui um indutor, eu tenho aqui um resistor. Se isso daqui tem 10 volts, isso daqui tem 2 ohms, isso daqui tem 4 ohms, isso daqui tem 1 microfarad, isso daqui tem 1 milihenry, que é a unidade de indutância. Eu queria que vocês descobrissem para mim, ó, qual que é a potência na fonte e qual que é a potência nos resistores, em cada um deles. No resistor, eu vou chamar aqui, ó, R1 e R2. Tá bom? Vou começar a nossa aula por aqui e terminar com todas as técnicas de análise de circuitos elétricos. Ok? Pessoal, às 11h05, eu estourei um pouquinho o nosso tempo regulamentar. Gostaria de desejar a vocês boas aulas aí ao longo do dia. E caso vocês não tenham gostado da forma como a aula aconteceu, por favor, não deixem de reclamar. Ok? Professor, Diga. eu gostei bastante da aula, só um adendo, né? E eu tenho uma dúvida. Qual a diferença entre dipolo e bipolo? Olha, nenhuma. Eu acho que é semântica diferente. Tá. Porque ambos se referem a componentes em 2 polos ou 2 terminais elétricos. Então, não há uma diferença, vamos dizer assim, do ponto de vista do modelo elétrico. É apenas a palavra que é diferente. Joia. E mais uma dúvida que não tem muito a ver com a aula. Diga. Mas eu sou familiar do campo, né? Mas quando eu vou assim, mais para o interior, eu vejo aquelas torres de transmissão que tem tipo de umas bolas, assim, por dizer. Isso. O que são essas bolas? Eu sempre me perguntei isso. As bolas laranjas, né? Isso, parece uma bola de basquete. Isso, aquilo tem normalmente quase 70, 80 centímetros de diâmetro. Essas bolas são utilizadas para sinalização para aeronaves de que aquele lugar tem uma linha de transmissão. Elas são colocadas principalmente sobre rodovias, porque é o seguinte, não muito aqui no Brasil, mas no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, as rodovias eram feitas como pistas de pouso auxiliares. Caso o aeroporto tivesse um problema, por exemplo, numa situação de guerra, que o esforço de guerra sempre eles atacam as infraestruturas, e o aeroporto é um deles, os aviões poderiam pousar nas estradas. Sim, então é uma coisa que é o seguinte, em caso de emergência, é uma pista viável de pouso, só que você precisa sinalizar. Cuidado, aqui tem uma linha de transmissão.
Porque se você tentar pousar naquele lugar, é a fórmula da destruição. Então, elas servem principalmente para sinalização visual. Não precisa de muitas, você precisa de uma ou duas bem visíveis, né? Para que um piloto, por exemplo, vamos supor que você está descendo de parapente, de paraquedas. Você está lá procurando um lugar para pousar. Se você viu uma bola laranja por perto, sai de lá, meu amigo, porque aquele não é um lugar bom para pousar. Deve ter uma linha de transmissão lá e a gente não consegue ver o condutor sozinho. Com aquela bola, aquilo fica mais visível, tá bom? Entendi. Então não tem nenhuma função tipo, ajuda em dar carga ou ajuda tipo a repor. Entendi. Aquelas que são coloridas de cor laranja servem justamente para esse propósito. É apenas sinalização. Existem mais umas coisas curiosas. Se você anotar bem nas estruturas, tem umas outras massas, umas outras bolinhas metálicas que são perto da torre, que aí tem um monte de outras curiosidades. Esse cabo, que estão nas linhas de transmissão, eles estão sujeitos a esforços por causa de ventos, por causa do carregamento natural mecânico das torres, eles dilatam, eles se mexem. Tá? E ao se mexer, às vezes acontecem oscilações. Essas oscilações podem ser sustentadas, e sustentadas a ponto até de criar, por exemplo, um efeito ressonante. E não sei se você já ouviu, mas tem umas histórias de pontes, tá? Pontes de passar veículo, né? Destroem por efeitos do vento. Né? Tem uns casos bem importantes nos Estados Unidos, aí, que a ponte chacoalhava por causa do vento. E o cabo de alta tensão também pode ser esse tipo de esforço. Então, existem outros elementos que são colocados nessas linhas que servem para amortecer esse tipo de oscilação. Mas eles não são visíveis tanto quanto essas bolas laranjas aí que você está vendo. Notável por ninguém pousar naquele lugar que tem alta tensão, tá bom? Eu entendi. Muito obrigado, professor. Imagina. Eu vou abrir a atividade 5, né, Tiago, ao final da nossa aula de quinta, tá bom? E vocês vão ter vários dias para fazer. Por favor, não é para cabular a minha aula ou a aula dos outros professores para fazer a atividade, tá bem? Professor, posso tirar uma dúvida? Você está lá no ou essa você acabou de apresentar, escrevendo e tal? Eu achei bem legal o esquema que você fez. Então... Tudo bem. Eu não sei se vocês já tiveram aula dessa forma, mas é o jeito que eu vou levar todas as nossas outras aulas, tá bom? Nós tivemos, mas normalmente o professor não escrevia tão... Não dava para entender. A sua é bem bonita, assim, escrevendo digital. Tá bom. Obrigado. Obrigado, professor. Até mais. Imagina. Eu vou disponibilizar todas as notas lá no site, junto da gravação também, tá bom? Tá. Professor? Diga. Duas perguntas. Uma é mais a ver com a matéria, a outra mais curiosidade própria. A primeira delas a ver com a matéria é... Você tem disponibilidade, sei lá, de eu mandar um e-mail com algum exercício da lista que eu tenho em dúvida, dá uma olhada? Ou... Não tenha dúvida, isso não hesitem. Existe uma coisa que eu preciso confessar, Paulo, que eu prefiro. Os exercícios, eles têm um monte de coisas que não são explicadas em sala e que às vezes não estão claras nem no material em PDF. Então, quando não, tem umas transformações de estrela para delta, umas coisas assim que não estão no PDF. Pode mandar para mim. Eu vou esclarecer na medida do possível. Eu só não vou entregar toda a resolução para você, não ainda. Tudo bem? Não, tudo bem. Eu ia pegar um exercício que eu resolvi de um jeito, resolvi com aquele método de Kirchhoff, porque eu emocionei e adiantei a lista toda achando que ia ser de vez toda nessa aula. Mas eu fiz o método de Kirchhoff e resolvi de uma maneira extremamente ineficiente, mas da resposta, mas quando eu estava fazendo com corrente fictícia de Maxwell, que é o jeito que parece que é para ser feito pelo número de malhas que ele tem e tal, não estou conseguindo fazer dar certo. Tem algum sinal errado no meio, alguma coisa que eu ali que eu não estou entendendo. Eu esclareço na próxima aula. As técnicas de resolução de circuitos elétricos, o objetivo é sempre transformar o circuito num sistema linear, tá? Cujas equações sejam suficientes em relação ao número de incógnitas. Só que existe diversos caminhos para você estruturar esse sistema linear. Alguns são mais sistemáticos, que você consegue fazer até por inspeção. Você pode fechar os olhos, até esquecer que é circuitos elétricos,
você analisa o seu circuito com os seus nós, os seus ramos, e você constitui o sistema linear. Só que, muitas vezes, você pode ter um sistema exageradamente complexo, quando, na prática, se você fizer algumas hipóteses simplificadoras, talvez você consiga diminuir o tamanho do circuito, tá? Porque a gente não quer, às vezes, tensão em corrente em todos os componentes, eu quero ir naquele lá. Então, você resume os demais por alguma coisa equivalente. Mas, a forma como você equaciona, lembra, a tensão é proporcional à resistência vezes a corrente, é uma lei de Ohm. Mas eu também posso pensar, a corrente é igual a condutância vezes a tensão. Às vezes, analisar os circuitos utilizando outras técnicas, colocando como incógnitas, não as tensões, mas as correntes, confere à resolução algo que é elementar, tá bom? E eu espero poder mostrar alguma dessas coisas na próxima aula. Esse exercício que você teve dificuldade, pode me mandar, escaneia, manda um PDF com o que você tentou fazer, e se você está travado em algum lugar, eu tento te destravar, tá bom? Mas tem muitos caminhos para resolver todos eles. Tudo bem. Obrigado. Vou tentar mais rápido, então, dar dessa passada limpo e mandar a resolução que eu achei de Kirchhoff e depois mostrar o que eu travei tentando fazer com o Max. Tá bom. E o outro era um comentário, você falou isso, você fez analogia com as coisas mais de engenharia química, os fenômenos de transporte. Certo. Curiosamente, a gente aprendeu o FT fazendo a analogia ao contrário. Muitos de nossos exemplos de FT foram mais de elétrica, assim, por exemplo, tinha uma questão que era, numa das listas, era uma ponte de Wheatstone de tubo, assim, para calcular a resistência para não passar água no tubo do meio, coisa do gênero. Perfeito. Não, e vocês vão ver, todo esse tipo de equacionamento que a gente usa, ele não serve apenas para hidráulica. Se você for ver, os fenômenos térmicos, por isso que a gente chama de fenômenos de transporte, porque não interessa o mecanismo, pode ser condução, pode ser radiação, ele pode remeter a um circuito elétrico. As fontes vão virar fontes de tensão, ou então fontes de corrente, os elementos que impedem o transporte vão ser resistência ou condutâncias. Então, é um conhecimento que ele é prático porque ele pode ser aplicado a milhares de coisas. O circuito elétrico em si, transmissão de calor para vazão em condutos, entre outros fenômenos de transporte. Tudo bem? A gente teve Fenômenos de Transporte 2 quadrimestre passado e boa parte do curso foi usar a resistência térmica de convecção e condução de coisa para simplificar problema. Exatamente. O que a gente não faz aqui, mas é uma coisa mais complicada, todos os fenômenos de transporte, a gente está analisando macroscopicamente, mas microscopicamente também às vezes são relevantes. Então, eu quero saber se no material, quando eu submeto ele a uma certa temperatura, será que o gradiente de temperatura é uniforme por todo ele? Não, depende da geometria, depende da capacidade de transmissão para o ambiente. E aí vira um problema que normalmente a gente não aborda na graduação, que são a análise por elementos finitos. Você divide aquele componente não olhando mais macroscopicamente, mas microscopicamente, quase atomicamente, em pequenos microcomponentes que estão associados para descobrir como aquele fenômeno acontece lá dentro. E eu até acho que na aula de laboratório, o professor Giovanni vai fazer uma demonstração para vocês disso. A gente pega um condutor, que justamente está passando uma corrente por ele, só que já é um problema térmico, ele vai produzir calor. E a gente quer entender qual que é o fenômeno de transmissão do calor no ar ambiente e para os componentes ao redor. E a única forma de resolver é com um programa de elementos finitos. A gente faz uma demonstração, o programa é gratuito, inclusive. Tá? Vai ser legal costurar tudo isso. Então, valeu, professor, e até a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Bom fim de semana aí e... Igualmente para todos. Até lá. Professor, eu acho que você vai falar a próxima aula, mas eu estou muito confusa ainda com a definição de ramos. Ramos, tá bom. Eu falo rapidinho agora para você. Ramo, na prática, Natália, é só uma forma de a gente analisar o que conecta os bipolos. Então, ó, eu vou fazer um... Deixa eu transmitir minha tela rapidinho. Aqui. Talvez já esclareça alguma coisa e...
Só não vai me cabular a aula depois a minha. Imagina. Só daqui a pouquinho. Deve estar transmitindo a minha tela. Tá sim. O que acontece então é o seguinte, ó, resistor, capacitor, indutor, ponte, nas disposições mais malucas que você possa imaginar. Como eu falei para vocês, ó, este é o bipolo. Esse fiozinho que está aqui é apenas uma alegoria para eu fazer essa exibição geométrica na tela. O desenho ficar disposto dessa forma, tá bom? Porque eu poderia desenhar isso, é o mesmo circuito, tá bom? Uhum. Só disposto de um outro jeito. O que é ramo? É tudo que está entre dois nós. Então, primeiro eu preciso entender o que é nó. Nó são esses pontos de conexão, Natália, que conectam os bipolos. Ó, esse lugar aqui, esse fio e esse fio representam um nó do nosso circuito elétrico. Esse fio e todo esse fio é um outro nó do nosso circuito elétrico. E aqui não está mostrado, mas existe um nó aqui, ó, porque são dois bipolos que estão conectados. Então, olha só, o que é ramo? Ramo é esse elemento, tá bom? Que conecta os dois nós. Dentro de um ramo está contido um bipolo. Dentro deste ramo aqui, ó, está contido um bipolo. Dentro deste ramo está contido um outro bipolo. Dentro deste ramo está contido um outro bipolo. Então, esse meu circuito tem 1, 2, 3, 4 ramos. Tudo bem? Certo. Ah, entendi. Talvez compreender visualmente. Próxima aula eu falo isso com mais formalidade. Certo, ficou mais claro. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Bom dia. Boas aulas para vocês. Obrigada. Professor, na aula passada, o senhor falou que poderia ter contabilidade de presença pelo Moodle. Como que isso vai funcionar? Para mim não ficou muito claro. Então, ó, na prática, a presença... Vou até... Espera um pouquinho só. Deixa eu tomar umas providências.